Abra sua Bíblia nos Salmos, capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar. Deus eterno, nós te damos graças, louvamos o teu nome, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de meditar na tua santa palavra. Ajuda-nos a considerá-la, dá-nos clareza, ilumina nosso entendimento, permite que possamos compreender aquilo que vamos compartilhar nesta manhã, e que teu Espírito não apenas nos dê a graça da compreensão, mas o teu Espírito possa aplicar aos nossos corações a verdade da tua palavra, porque nós não podemos fazer isso por nós mesmos, mas o teu Espírito é poderoso e foi destinado para essa tarefa gloriosa de aplicar aos nossos corações as verdades eternas do teu livro santo, inspirado, autoritativo, e que tem servido ao longo dos séculos para orientar aqueles que fazem parte da tua família, para que possam viver neste mundo de forma feliz, abençoada, como diz o salmo que acabamos de ler, de forma bem-aventurada, mesmo que o mundo esteja mergulhado na mais profunda devassidão. Nós podemos viver uma vida diferente, que glorifica o teu nome, e podemos experimentar a felicidade que o Senhor tem reservado para aqueles que são teus servos. Dá-nos da tua graça, não permita, Senhor, que nenhum de nós aqui escape de ser alcançado pelo teu poder. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero começar com uma pergunta. Por que a família recebe tanta atenção nas Escrituras? Se você for ler a Bíblia e prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que desde Gênesis até o Apocalipse, você tem a Bíblia revelando um notável interesse por essa instituição, a chamada família. E eu quero dar algumas respostas. A primeira resposta é que a Bíblia revela o interesse pela família porque quem concebeu a família foi o próprio Deus, que é o autor das Escrituras. É aquele que estabeleceu separar alguns homens e inspirá-los para que pudessem registrar um conjunto de escritos que tivesse a sua digital, a sua autenticação. E você pode ver isso em Gênesis 2, capítulo 2, verso 18. Quando foi o próprio Deus que disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A família estava na mente de Deus naquele contexto do Éden. E você pode ver que na Bíblia e ao longo da história existem 3 grandes instituições que Deus concebeu, planejou, instituiu para que nós tivéssemos ordenamento e preservação da sociedade. Família, Estado, Igreja. E você pode ver que essas 3 instituições têm um papel importantíssimo na preservação do próprio mundo, permitindo que os homens possam viver num estado
razoável de bem-estar na face da terra. Se nós não tivéssemos essas instituições, nós com certeza teríamos um caos. Não seria possível viver de forma ordenada, orientada. A sociedade não seria preservada na face da terra sem essas 3 instituições. Segunda razão, a Bíblia fala muito de família porque Deus estabeleceu o modelo familiar para ser um modelo permanente para o bem-estar do ser humano na face da terra. Isso você pode ver a partir dos 10 mandamentos, e principalmente no mandamento relacionado com a honra que é devida a pai e mãe. E nós sabemos que a lei moral não caduca. Se ela tem validade permanente, e dentro da lei moral você tem prescrições relacionadas com a família, significa que a família não vai desaparecer da face da terra. Não existe nenhuma indicação na Bíblia para a ideia de que Deus tem um plano B. Ele só tem um plano A, família. Mas será que ele não concebeu substituir a família por uma entidade supostamente mais aperfeiçoada, com o avanço do conhecimento humano no mundo? A resposta é não. Ele que conhece todas as coisas, é onisciente, ele sabe o fim da história. Ele instituiu um modelo para o bem-estar do ser humano que não vai caducar, a família. E é por isso que você tem na Bíblia uma atenção especial dada a essa instituição. Terceira razão, a família cumpre um papel especial na aliança da redenção, capítulo 12 de Gênesis. Não é sem razão que Deus tenha escolhido uma família, a família de Abraão, para, através dela, espalhar por toda a terra a palavra da salvação. Não apenas isso, mas para trazer, através de uma linhagem escolhida, o Messias, que seria o Redentor prometido e aquele que iria consumar o plano eterno de salvação. Logo, na mente de Deus, Ele não apenas vai consumar o plano da redenção através de uma linhagem específica, escolhida para tal fim, mas através da família, Ele teve a intenção, e de famílias convertidas, de fazer dessa instituição um instrumento poderoso na esfera da evangelização. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, 2 e 7, você tem isso lá. E as famílias onde você tem conversões tardias, mulheres que se convertem estando já casadas com seus esposos. Pedro diz, olha, não tem problema. Essas mulheres não precisam nem se transformar em pregadoras. Elas, se elas puderem falar do evangelho para os seus maridos incrédulos, ótimo. Mas se não tiverem a oportunidade de falar do evangelho para os seus maridos incrédulos, a vida vai servir como um poderoso instrumento para a conversão desses homens. É a recomendação de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, que eu mencionei. Portanto, a família tem nas mãos de Deus um extraordinário poder de propagar o santo evangelho através dos valores que escolhe para vivenciar, não apenas dentro de casa, mas fora da própria casa. Alguns princípios bíblicos fundamentais. A partir dessas observações, a gente pode dizer que o primeiro princípio relacionado com família nas Escrituras não pode deixar de ser esse aqui. A família é uma instituição concebida por Deus. Significa dizer que foi Deus quem planejou a família. Não foi o homem que disse, olha, vamos inventar um negócio de morar junto e depois
morando junto, nós vamos encomendar filhos, vamos criar esses filhos. Não foi o homem que teve essa ideia. Nem foi a própria sociedade que, com o passar do tempo, cansada talvez de uma experiência individualista, pensou em uma sociedade de menor tamanho que pudesse agora, através dessa instituição, levar adiante alguns sonhos, alguns planos, alguns objetivos, não mais na esfera individual, mas na esfera coletiva. Não foi assim. A família não surgiu na história humana de forma espontânea, no meio de uma sociedade que revelou alguma carência e precisou juntar um homem e uma mulher para que juntos eles pudessem levar adiante os seus projetos. A família não surgiu assim. A Bíblia diz que foi Deus quem concebeu a família. A segunda coisa, Deus poderia ter concebido a família e ter dito o seguinte: olha, eu já concebi a instituição, mas vocês aí façam uma Assembleia Geral, decidam os estatutos e aprovem a forma dessa instituição funcionar. Também não. Deus não apenas concebeu a família, como prescreveu como ela deveria ser formada e como ela deveria funcionar. Isso também decorre da soberania de Deus, do papel de Deus em fazer dessa instituição uma bênção, através dos princípios que Ele estabeleceu, para que pudessem ser perseguidos pela família. E eu repito, não há nenhuma evidência de que esse modelo seria substituído por algum outro que fosse mais adequado à modernidade. Nós não temos nenhuma indicação nas Escrituras da substituição da família por um outro tipo de instituição, mais aperfeiçoada, diante de um mundo que reconhecidamente avançou em muitos e muitos aspectos. Bem, se foi Deus quem planejou, até disse como a família deveria ser formada e deveria funcionar, e Ele não tem um plano B, a gente tem que concluir inevitavelmente que, se é a ideia de Deus, o modelo é perfeito. Essa é a primeira grande implicação. Se foi Deus quem concebeu, disse como seria formada, como deveria funcionar e não seria substituída, Deus não tem ideias defeituosas. Ele é santo, 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 infinitamente perfeito e também infinito em sabedoria. E tem sabedoria absoluta. Jamais iria conceber alguma coisa que pudesse ser objeto de crítica justa, né? Ou de desmerecimento. Se Deus a concebeu, segue-se que desde os primórdios e até o final dos tempos, o homem vai ser abençoado, ou pode ser abençoado pela existência dessa instituição, que Deus planejou para o benefício do ser humano. As inúmeras dificuldades que a gente observa na história, entre os nossos parentes e até entre pessoas chegadas, inúmeras dificuldades relacionadas com a família, não se deve à deficiência do modelo. Se a família não funciona bem, o problema não está no modelo. Está nas pessoas que não querem seguir as regras que Deus estabeleceu para o bom funcionamento da família. Você pode comprar uma Ferrari,
Mas se abastecer a Ferrari com vinagre, você não vai andar na Ferrari. Mas você vai dizer, como? É uma Ferrari. Pois é uma Ferrari. Mas ela não funciona sendo abastecida com vinagre. Mas talvez você diga, bem, e água? Não existe líquido mais precioso do que água. Abastece a Ferrari com água, também ela não vai andar. Porque ela foi concebida para funcionar com determinado tipo de combustível. A família também foi concebida por Deus para funcionar bem com determinados princípios. Quando nós teimamos em desobedecer a Deus nesses princípios, nós vamos encomendar prejuízos, dificuldades, encomendas indesejáveis. Né? Você sabe da história, da ilustração. Né? A desobediência é como você mandar pedidos. E as encomendas chegam. E aí depois, as encomendas vão chegar e dizer, não quero receber, mas está aqui, ó. Você mandou, você pediu. Não é? Então, a família funciona bem. É um modelo perfeito, se nós seguirmos as prescrições divinas para o seu bom funcionamento. Quanto mais santos os membros da família, mais eles estarão usufruindo daquilo que Deus planejou para essa instituição. A segunda grande implicação, a forma rigorosamente estabelecida. Uma família não é família se uma pessoa resolve adotar um cachorro. Minha família é maravilhosa. Olha, tenho agora um cachorro peludo, maravilhoso. Ele é chamado até de Bob. Não sei se alguém tem chamado de Bob aqui, né? Mas, e às vezes você vê essas reportagens na televisão, eu digo, mas que vergonha. Olha, uma pessoa, a que ponto pode chegar? Constituir uma família, adotando um cachorro e tratando o cachorro como gente. Né? Eu fiquei passado essa semana com esse negócio do Mineirão. Quem viu isso aqui? Primeiro estádio no Brasil que separou uma parte da arquibancada, sei lá de onde, para que as pessoas pudessem levar seus cachorros para assistirem o jogo. Eu fiquei indignado com esse negócio. Dona Tereza, me perdoe com esse negócio. Me perdoe, Dona Tereza. O que cachorro tem para fazer no campo, meu irmão? Eu não consigo entender um negócio desse. Mas preste atenção, Gênesis 2:24 diz, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Será que eu tenho que deixar minha família, romper o cordão umbilical com a minha família de origem? Mas eu sou tão apegado à mamãe. Eu tenho um relacionamento tão grudento com o papai. Ele é o meu herói. Pô, você vai ter que cortar. É absolutamente essencial esse corte. Esse rompimento pacífico com a casa dos pais. Dói, mas ele é necessário. E nós, como pais, precisamos ter consciência disso. Não, olha, presta atenção. Super proteger filho não dá certo. Eu lhe garanto com absoluta certeza. Você quer a melhor ilustração de superproteção de filho? Eu já dei aqui várias vezes. Vou repetir. É como você comprimir uma mola. A mola vai estar comprimida debaixo da sua mão, até quando você estiver fazendo força. E depois que você tirar a sua mão, a mola vai pular. E você não vai saber para onde a mola vai pular.
Essa é uma ilustração que nos ajuda a pensar um pouco sobre superproteção de filho. Não dá certo. Não dá certo. E às vezes a gente pensa que nós temos alguma chance de êxito nesse negócio de super proteger filho. Não funciona. Casamento saudável exige corte do cordão umbilical com a família de origem. Também o versículo bíblico, que é o versículo sobre casamento mais citado nas Escrituras, você tem Jesus Cristo mencionando o verso, quando trata sobre as questões relacionadas com o divórcio, em Mateus 19, Paulo cita 2 vezes na primeira carta aos Coríntios, 6,16 e em Efésios 5,31. Gênesis 2,24 não é um versículo especialíssimo sobre casamento que diz respeito apenas ao Antigo Testamento. Gênesis 2,24 é o principal versículo sobre casamento nas Escrituras, e você tem o versículo aparecendo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a segunda coisa que o versículo diz, que casamento é uma união heterossexual. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Homem com homem dá lobisomem. Mulher com mulher dá jacaré. Não tem a possibilidade de você constituir família sem ser desse jeito, conforme as Escrituras nos dizem. E a última coisa que o versículo diz, é através do casamento que nós temos a permissão, o direito, a porta aberta para usufruirmos de uma das bênçãos que Deus estabeleceu para o nosso aprazimento, que é o sexo. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e agora os dois formam uma só carne. É a maneira na linguagem hebraica para dizer, agora os dois têm permissão para viverem a plenitude da vida conjugal. Se unirem através desse relacionamento mais profundo que pode existir entre duas pessoas. É uma fusão tão poderosa de duas criaturas através da comunhão conjugal, que nós podemos dizer que até há uma espécie de transferência, né? A Léa já está rindo aqui, me olhando, né? Há uma transferência de inteligência, não, de beleza também, beleza não, mas de personalidade. As almas se fundem de uma forma incompreensível. O apóstolo Paulo diz, olha, isso é um mistério. É verdade, é um mistério. A maior fusão que existe entre duas criaturas através da relação conjugal. O versículo diz, olha, que fique claro, amancebamento é uma palavra que está no dicionário, não é casamento. Não, vamos juntar nossas trouxas, vamos viver por um tempo se dá certo. Não. Você tem que passar o papel. E olha, hoje o negócio está tão apertado que antigamente o camarada, não, mas eu fiquei junto com ela só 10 anos e a lei diz 15. Hoje parece que são 3 dias. Não é? 3 dias o cara já está enrolado, meu irmão. Então, parece uma coisa fora do senso. O camarada fica com medo agora de passar o papel. Será que ele está com alguma espécie de covardia? Passa o papel, meu irmão. Você já está junto com a mulher. Então, regulariza. Se você não regularizar, a lei já regulariza por você. Porque você está junto. Então, casamento é de passar o papel.
Segunda coisa, não existe homoafetividade. O mundo pode aprovar isso, mas a Bíblia diz que casamento é de um homem com uma mulher. É isso que a Bíblia diz. E também, esse versículo diz que a liberação do sexo para um homem e para uma mulher só é permitido após o contrato conjugal, pela via do matrimônio. Ou seja, a Bíblia prescreve para os solteiros castidade. Espera para ter essa experiência maravilhosa que é da relação conjugal quando você casar. É isso que a Bíblia ensina. E o versículo, e o princípio da família como instituição concebida por Deus, nos leva à conclusão de que a instituição tem validade permanente. Não há, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a insinuação de que Deus teve uma outra ideia, depois que observou ao longo da história alguns desastres familiares, envolvendo até pessoas do mais alto naipe da piedade na história bíblica. Mesmo com fracassos vergonhosos de alguns personagens bíblicos de uma estatura espiritual elevadíssima, Deus não mudou a sua opinião a respeito dessa instituição. Não temos nas Escrituras nenhuma insinuação de que Deus teve outra ideia. E você quer duas provas disso? A primeira prova é, se nós tivéssemos que dizer alguma coisa depreciativa dessa instituição do casamento, ela não serviria como ilustração da comunhão entre Cristo e a igreja. Olha lá, se ela não fosse um modelo perfeito, não serviria para a ilustração da comunhão perfeita que existe entre Cristo e a igreja. E a Bíblia diz que o casamento é a ilustração disso. E aí a outra prova que joga uma pá de cal em toda desconfiança: se o casamento tivesse algum defeito, algum parafuso errado, alguma falha de projeto, o casamento não seria também a ilustração da comunhão eterna que vai existir entre Deus e a igreja nas bem-aventuranças futuras. O casamento é a ilustração da vida no porvir. Nós vamos ter o consórcio do noivo com a noiva, para que por toda a eternidade eles possam experimentar perfeita comunhão. Como é que essa instituição é defeituosa? Não pode ser, porque ela é a ilustração de duas coisas das mais gloriosas que nós temos nas Escrituras. Segunda coisa, a família, na perspectiva divina, é a escola base da vida. Há uma tendência conveniente, mas é também perniciosa. Os pais, naturalmente, são levados a agir assim, transferir o encargo da criação dos filhos para terceiros, às vezes para avós, governantas. Não, passa para as professoras da escola. Olha, o meu filho está com dificuldade, vê se você dá alguns conselhos para ele lá na escola Vicente Costa. Não é evangélica a escola, então coloca na cabeça do menino, da menina. Não, é você que tem que fazer isso, não é a escola. Você não pode transferir isso para ninguém. É uma responsabilidade
intransferível. E quando os pais não assumem de forma correta essa responsabilidade, os filhos vão sofrer, inevitavelmente. E a gente pode observar na nossa experiência, andando pela rua, entrando numa loja, passeando no shopping, muitas vezes nós sentimos vergonha alheia, porque a gente fica até com o coração sobressaltado ao ver uma desobediência de uma criança, e às vezes uma desobediência insuportável. Mas como é que ela está num ambiente público se comportando desse jeito? A resposta é simples. É porque é assim que ela se comporta em casa. E ela vai reproduzir fora de casa o comportamento com o qual ela é treinada dentro de casa. Ou o mau comportamento que ela desenvolveu no ambiente doméstico. Não é? É na família que as crianças aprendem ou devem aprender o princípio da autoridade. Olha que coisa importante. É em casa que as crianças vão compreender a noção de respeito e a noção de obediência. Filhos criados sem esse referencial, cedo se mostrarão indomáveis. E se você não quer passar vergonha na rua, na loja, na igreja, no shopping, então você vai ter que ensinar o princípio da autoridade para o seu filho. Quando crianças não aprendem o princípio da autoridade em casa, cedo elas vão se mostrar insubmissas nas diversas esferas. E é por isso que muitas vezes você tem reclamações dos vizinhos, da escola, na igreja. E às vezes os filhos vão crescer e ao começarem a trabalhar vão ter dificuldades com seus chefes. Porque não foram ensinados de forma correta sobre o princípio da autoridade. E até os psicólogos incrédulos recentemente alardearam a conclusão de que todos os problemas de delinquência juvenil que nós temos num grau insuportável na realidade brasileira, tem como um dos principais componentes desse alto índice de delinquência juvenil o fato dos filhos serem deixados pelos pais à própria sorte. Pais não estabeleceram limites para os seus filhos, ou seja, não ensinaram o princípio da autoridade para eles. E esse ingrediente, olha, presta atenção, essa conclusão é de psicólogos incrédulos. Uma das raízes do grau impressionante da delinquência juvenil no país se deve à falta de limites dentro de casa. Nós não podemos concluir outra coisa. Filhos abandonados à própria sorte, escreva isso, são candidatos potenciais a se tornarem pessoas intratáveis. Eu vou mais além. Filhos abandonados à própria sorte são filhos mal amados. Olha lá, filhos mal amados. Porque quem ama corrige. E a Bíblia diz, se você não corrige o seu filho, você não está tratando como filho.
você está tratando como bastardo, não é? Isso vai ter um reflexo pesado na construção da própria autoestima da criança. E se nós queremos que os nossos filhos sejam emocionalmente saudáveis, nós precisamos exercer sobre eles aquilo que a Bíblia nos prescreve, para que eles não sejam enquadrados nessa categoria terrível de filhos mal amados, que não foram corretamente disciplinados, que cresceram sem limites, sem compreenderem o princípio da autoridade. Mas é na família que os pais também ensinam para os seus filhos, e é por isso que a família é a escola base da vida, valores morais. Basicamente, 3 virtudes os pais devem ensinar para os seus filhos dentro de casa. Primeiro, o valor, a verdade. Irmãos, Deus não abençoa a mentira. E a gente deve ensinar para os nossos filhos, desde cedo, que vale a pena falar a verdade. Mesmo que você apanhe, mesmo que você tenha que pagar um alto preço por dizer a verdade, mesmo que você sofra as sanções por ter feito alguma coisa errada, diga a verdade. O cultivo da verdade dentro de casa, o ensino disso para os filhos é fundamental para que eles possam ter um comportamento correto fora de casa. Papai me ensinou a falar a verdade, não posso mentir. Ele vai demonstrar isso na escola, vai demonstrar isso no primeiro emprego que ele tiver, por onde ele andar. E a pior coisa do mundo é um homem mentiroso. Sabe por quê? A mentira é a raiz do cinismo. E a pior coisa é um homem cínico. Já imaginou? Olha, o camarada se acostumou a mentir. E ele já se enlameou tanto na mentira que agora ele é cínico. Que coisa terrível um homem cínico. A gente precisa ensinar para os nossos filhos a verdade. Segundo valor moral, a honestidade. Ensinar para os filhos que eles só devem pegar aquilo que é deles. O alheio é do alheio. Honestidade. Terceiro valor moral, a pureza. Devem ser ensinados que precisam guardar seus corpos para que possam apreciar aquilo que Deus tem reservado na esfera do casamento, na relação conjugal. E preste atenção, esses foram os 3 testes que Deus passou para o jovem José, na casa de Potifar. E muitas vezes nós sonhamos com o Egito para os nossos filhos. Como? Eles têm que passar no teste da casa de Potifar. Quem é reprovado nos testes da casa de Potifar não recebe o Egito. Essa é a equação divina. José foi submetido a esses testes na casa de Potifar e passou aprovado em todos eles. Estão lembrados disso? Capítulo 39 de Gênesis. E depois que ele passou aprovado, então Deus disse: você está pronto, está preparado. Está aqui o Egito para você. Não existe Egito sem aprovação nos testes da casa de Potifar. E por último, a vida espiritual. Esse é um valor que nós devemos incutir nos nossos filhos. O alvo principal de uma família cristã não é prosperar, nem ser bem-sucedida na vida secular, nem ganhar fama no mundo. Eu vou investir agora nos meus filhos para que eles sejam o segundo Bill Gates. Tolice. Você está focando na direção errada. Com absoluta certeza. O foco deve ser, você deve preparar seus filhos primariamente para servir ao Senhor.
É o que Josué fez. Josué 24, capítulo 15, naquele momento dramático. Ele disse o seguinte para aquela multidão: vocês podem escolher os deuses que vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses antigos, que serviram nossos pais, ou se vocês querem servir os deuses novos. A decisão está com vocês. Agora eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que fez Josué. Nós precisamos fazer também isso. E preste atenção. Quem é o cabeça disso? É a mulher? Não é a mulher. Quem deve correr na frente? É o filho mais velho? Não é o filho mais velho. Quem deve ser a locomotiva da casa é o marido. Ele é o sacerdote do lar. É ele que tem que conduzir a família nesse projeto. Os cuidados da vida são importantes. Eu não estou dizendo que você não vai dar educação para as crianças, vai querer que elas avancem na vida profissional. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a vida espiritual tem que ter prioridade no seu modelo de família, se você é um servo de Deus. Não é? Eu já citei aqui, vou citar novamente, na semana seguinte, a formação da Luciana, ela estava agoniada, porque e agora, onde é que ela vai trabalhar, não sei o quê, e aí aperreando a gente. Ela mesmo diz: papai, eu acho que eu não tenho juízo. Né? Eu disse: olha, eu quase concordo contigo. Né? Às vezes eu digo para ela. E aí foi uma semana engraçada lá em casa, ela agoniando. Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou abrir meu coração contigo. Me ouve bem o que eu vou te dizer. Tu sabe quanto tempo eu gasto na minha preocupação com a tua vida profissional? Eu só gasto 5% do meu HD. 5%. Não estou preocupado com isso. 95% da minha preocupação é com a tua alma. Essa é a proporção. Então fica tranquila. Eu não vou embarcar nessa agonia aí. Estou nem preocupado com isso. Só gasto 5%. Mas sabe por quê, irmãos? Se você tiver um filho aprumado, vai se cumprir Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não tem como dar errado essa receita. Essa receita é divina. Se você prioriza a vida espiritual dos seus filhos, deixa nas mãos de Deus. As coisas vão se encaminhar. Ele é o dono do tabuleiro, não é? Ele mexe com as pedras com uma habilidade perfeita. E muitas vezes ele vira o tabuleiro e você ganha o jogo. Eu estava perdendo, perdi peão, torre, cavalo, rainha, bispo. Ele vira o tabuleiro e reverte tudo. Mas você tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E não pode ser para enganar. Tem que ser de verdade, de coração. Terceiro princípio. A família, nas Escrituras, é o alvo preferido de Satanás. Apenas uma ilustração do Antigo Testamento. Deus não estabeleceu usar a família para o cumprimento do plano da redenção? Para trazer através de uma semente, de uma linhagem escolhida o Messias? Olha o que pensou o diabo. E que tal a gente interromper essa linhagem messiânica? O plano de Deus vai por água abaixo. Será que ele tentou isso? Tentou. Lembram da história de Joás? Só Joás escapou naquele período complicado da monarquia,
E se Satanás conseguisse matar Joás, ele iria interromper a linhagem messiânica. E o plano de Deus iria se frustrar. Mas ainda bem que o patriarca Jó diz assim: olha, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus salvou Joás, e a linhagem messiânica prosseguiu, até a chegada do Redentor. O diabo está de olho na família, porque a família é um projeto de Deus. E ele deseja frustrar aquilo que Deus concebeu. Como? Atrapalhando a esfera conjugal. Muitas vezes você tem conflitos entre marido e mulher, com o diabo metendo a colher. Até rimou, né? Um conflito na esfera conjugal, onde perceptivelmente você observa que não é apenas uma questão de disputa carnal. O diabo se meteu no meio. E agora ele está fazendo com que aqueles elementos da contenda sejam ampliados através das suas operações. E você acha que o diabo não tem interesse nisso? Claro que tem interesse nisso. Fazer com que uma família pegue fogo. Ele sentirá prazer com a implosão da instituição que Deus concebeu. Em muitas ocasiões, ele pode aumentar a crise se nós dermos espaço para isso. E é por isso que Paulo recomenda, nos conselhos que dá para casais crentes, na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27, Paulo recomenda firmeza amorosa, pacificação diária e discernimento para não dar brecha ao maligno. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios? Consulte a sua mente quando você deitar a cabeça no travesseiro. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, porque ele não ignora a nossa condição. E muitas vezes ele procura nos atingir. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que o inimigo assalta até casais em dias de consagração. Mas onde é que está isso na Bíblia? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Imagina um casal agora que resolveu dar um tempo, né? Abstinência na vida conjugal para se consagrar mais a Deus. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo disse: olha, cuidado para que vocês não sejam tentados por causa da incontinência. Fizeram votos de consagração, estão agora até com esse tipo de expediente, mas Paulo diz: olha, cuidado, para que o Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ele também mete a sua colher na relação entre pais e filhos. A desafeição entre pais e filhos é um traço de uma sociedade distante de Deus, diz Malaquias. E no ministério de João Batista se vê essa vocação para pacificar a relação. Lucas 1:17, você tem a citação do evangelista apontando para o notável efeito do evangelho na vida familiar, fazendo com que pais e filhos tenham uma relação pacífica, saudável, ordeira, segundo a vontade de Deus. Também a família é atingida através do conflito, da disputa, da luta, das brigas entre filhos e filhos.
A Bíblia nos diz que na primeira família o maligno incitou o crime entre irmãos. 1 de João, capítulo 3, verso 12, diz que Caim assassinou Abel porque era do maligno, ao invejar Abel, em virtude da sua espiritualidade. Nós não podemos ignorar que tanto na esfera conjugal, como na esfera do relacionamento entre pais e filhos, como no relacionamento entre filhos e filhos, o diabo pode atrapalhar muito a vida da própria família. E se ele conseguir isso, ele terá alcançado um grande feito, né? Que é desvirtuar o modelo que Deus tem para aqueles que são seus filhos. E por último, a Bíblia diz que a família é a principal agência de propaganda do reino de Deus. Se o evangelho professado pela igreja não melhora as famílias, fazendo com que os membros sejam mais crentes, o marido seja um marido melhor, uma esposa melhor, filhos melhores, irmãos mais dóceis, alguma coisa está errada. Porque o verdadeiro evangelho santifica essas relações, inevitavelmente. Líderes amorosos, esposas submissas, filhos obedientes e consagrados, nós podemos dizer, são as melhores evidências que nós podemos oferecer para os incrédulos a favor do valor da nossa fé. Como é que você quer confirmar para uma pessoa incrédula que é bom seguir o evangelho, que abraçar a fé é o melhor projeto de vida, se o evangelho não melhora você dentro de casa? O incrédulo vai dizer assim, bem, mas o evangelho que você quer que eu abrace não melhora você. E em casa, nós vamos ficar sem chão, né? Não vamos poder dizer nada. Porque o primeiro lugar onde nós devemos verificar os efeitos do evangelho que nós professamos é dentro de casa. O evangelho não pode funcionar no trabalho se não funciona em casa. Não vai funcionar na igreja se não funciona em casa, né? Só me vem na mente aquela piada de mau gosto, né? Piada de mau gosto. Que a mulher chegou na igreja e disse, pastor, eu quero me mudar para cá. O pastor disse, minha irmã, não tem lugar aqui na igreja para você vir morar, mas eu preciso urgentemente mudar para a igreja. Mas por que, meu irmão? Porque aqui o meu marido é uma bênção. É uma piada de mau gosto, né? Como é que alguém pode ser uma bênção na igreja e uma maldição em casa? É uma absurda contradição, né? O evangelho precisa funcionar primariamente em casa. E é por isso que o livro de Atos e o Novo Testamento nos dizem que a força do cristianismo primitivo se mostrou pujante por causa do testemunho das famílias que faziam parte da igreja. O principal cartão de visita da igreja primitiva era a vida familiar ajustada. Um notável, maravilhoso, insubstituível emblema do valor da nossa fé, a qualidade da nossa família. Deixa eu fazer algumas perguntas para você hoje pela manhã. Mas talvez você diga assim, olha, eu conheço uma pessoa que abraçou o evangelho, que quer seguir a Cristo, mas precisa regularizar sua vida familiar. Eles se converteram,
que coisa maravilhosa. Você vai dizer para essas pessoas: olha, vocês precisam regularizar a situação civil de vocês. E que coisa boa, né? A orientação que a igreja dá. Muitas famílias que chegam na igreja, que se convertem, chegam sem terem passado o papel. Não tem problema. A igreja vai até ajudar a fazer o casamento dessas pessoas. Nós temos alguns exemplos aqui, não vou citar. Chegaram na igreja, se converteram. E para que pudessem fazer parte da membresia da igreja, tiveram que regularizar a sua situação civil. Tão simples, né? E hoje são uma bênção aqui na nossa comunidade e em tantas outras igrejas espalhadas pela face da terra. Se você conhece alguém assim, lembre de orar por essas pessoas hoje pela manhã. Você pode citar 2 valores marcantes que você aprendeu na sua casa e que você continua mantendo esses padrões e quer ensinar para os seus filhos? Valores que os seus pais lhe ensinaram? Tem algum valor importante das Escrituras com o qual você está lutando ainda? Verdade, honestidade, pureza, aqueles que eu mencionei de José. Terceiro, há alguma atrapalhada do maligno na sua família que precisa ser resolvida? Você tem algum imbróglio que aconteceu e que hoje você tem clareza que a mão do maligno atrapalhou você? Estabeleça, então, compromisso de você resolver isso. Sabe por quê? Isso é necessário? Porque a Bíblia diz: para que o inimigo das nossas almas não alcance vantagem sobre nós. Essa é a recomendação das Escrituras. Então você vai resolver lá e vai resolver definitivamente. Vai jogar no mar, no oceano profundo, lá naquelas fossas abissais do Pacífico. E você vai colocar uma placa lá: resolvi. Então você vai colocar uma placa lá: é proibido pescar. Não é? Na próxima discussão que você tiver, você vai lá puxar. Não, você já sepultou, resolveu. Então, é proibido pescar. Você não tem mais que usar essa carta em nenhuma outra ocasião da sua vida. Está resolvido. A gente precisa fazer isso. E por último, em que esfera a sua família precisa melhorar como agência missionária do reino de Deus? Como está o seu relacionamento com seus parentes? Pessoas que conhecem a sua casa, lidam com a sua família. Algum parafuso que precisa ser apertado, alguma coisa que precisa ser corrigida. Pense sobre isso. A família é o maior cartão de visita que a gente pode apresentar a respeito do valor da nossa fé.